Facebook às vezes me indica livros católicos. Falo sobre o Sola Escritura, porque é um tema que a gente fala muito aqui no canal e eu escrevo muito sobre isso no Facebook e tal. Mas o livro que o Facebook me indicou hoje foi absurdo. Eu tenho que comentar com vocês, para vocês analisarem um pouco da forma como o outro lado nos enxerga. Isso é importante. Ainda mais agora que parece que tem um monte de protestante indo pro catolicismo, né? Será que esses caras pensam como protestantes antes de ir para lá? Você consegue ver isso pelo que eles falam de nós. Você consegue ler a cosmovisão deles, entende? E o livro de hoje não teve como deixar passar, né? O livro aqui, ó, deixei aqui aberto na página, o livro Distorcida para Destruição. E o tradutor desse livro, ele é até capixaba. Eu tô aqui no Espírito Santo e ele também é capixaba. Mas você vai perceber no argumento deles como que é fraco a ideia ou a noção que eles têm sobre o que é o sola escritura. E o mais interessante é que tem coisas que fazem sentido no que eu vou ler aqui, mas que fazem sentido para os dois lados, catolicismo e protestantismo. Mas eles preferem não enxergar os próprios erros, né? Falando de uma igreja onde o Papa, a autoridade máxima da igreja, agora se revelou contra o próprio Yahvé, né, falando que o Yahvé disse era mentira e que agora ele reescreveu a história. Esse cara ignora os próprios erros e decide falar dos erros dos protestantes. E pior, para levar protestantes para o erro deles. Ninguém quer corrigir os erros deles, né? Eles chamam o povo para lá. Mas no livro, que tem 180 páginas mais ou menos, tem a seguinte promessa, né? Ó. Martinho Lutero, isso aqui está escrito na capa de trás do livro também, tá? Martinho Lutero e seus irmãos reformadores, nós, né? Viraram a cristandade de cabeça para baixo ao rejeitarem a autoridade da igreja fundada por Cristo e ao afirmarem, em vez disso, que a interpretação pessoal das escrituras deve ser a regra de fé. Mas calma, calma. Duas questões. Primeiro, a igreja católica não é a igreja fundada por Cristo, né? A igreja católica venera Maria, a igreja de Cristo não venerava. Não há relatos do primeiro século de veneração de Maria, nem muito menos de qualquer santo, né, de Moisés. Quem fazia, quem reverenciava os antigos, né? Eram os judeus, na verdade, né? Os protestantes não veneravam as pessoas, né? Então, veja bem, isso tudo já demonstra que o catolicismo definitivamente não é a continuidade da igreja de Cristo. Mesmo que diga o que é, isso não muda nada, né? Dizer que é e fazer o contrário não muda nada. E fora o restante, né? Um monte de erro que tem. Então, e outro problema, né? Falar que a interpretação, que o sola escritura é a interpretação pessoal das escrituras. Ninguém fala isso, né? E, aliás, a Igreja Católica tem uma interpretação pessoal das escrituras, então, tipo assim, eles também ignoram isso. Quando você adota a interpretação pessoal do catolicismo, você comete o mesmo erro do protestante, então. Mas, como eu disse, é uma cegueira seletiva. Vamos ignorar os nossos erros e vamos tentar trazer mais pessoas para os nossos erros, tá? E o sola escritura não é uma interpretação pessoal das escrituras. Eu sei, tem muito problema a respeito da interpretação da Bíblia, eu vou falar mais sobre isso mais para baixo, né, do texto. Mas o sola escritura não significa que a minha interpretação é que vai ditar tudo. Significa que a Bíblia vai ditar tudo. A interpretação da própria Bíblia. A Confissão de Fé de Westminster resolve esse problema. Ela fala: a Bíblia interpreta a Bíblia. E o que o catolicismo fez? O contrário, né? O Papa interpreta a Bíblia. O santo que eles adoram lá interpreta a própria Bíblia. Essa é a ideia deles. O protestantismo diz: a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Se a gente se negar a influenciar na leitura do texto e procurar o que a Bíblia fala sobre o que ela está falando, vocês vão achar isso na Bíblia, vocês vão chegar ao sola escritura. Por exemplo, deve venerar Maria? A Bíblia é decisiva. Não deve venerar Maria, nem fazer imagem de Maria. De Jesus? Não. A Bíblia é clara sobre isso. Primeiro mandamento, a primeira parte dos 10 mandamentos é clara. Mas os mandamentos acabaram, o Antigo Testamento morreu. A Bíblia nunca disse isso. Entende? Olha só. Isso também é uma interpretação pessoal da Bíblia. Então, a Bíblia interpreta a Bíblia.
E é essa interpretação que você tem que buscar. E aí sim você vai estar chegando perto do sola escritura. Não é impossível como o movimento moderno, né, diz. Não é impossível, basta estudar. Tem que estudar, não tem jeito não, tem que estudar bastante. Mas é possível, tá? Então, ele já erra aqui no início, né? Não tradutor, tá, gente? É o escritor, provavelmente. Eu sei lá quem escreveu isso aqui, né? O cara que escreveu isso aqui errou. Este princípio infame do sola escritura criou 500 anos de caos doutrinário e divisão sectária. Calma, calma aí. 500 anos foi o sola escritura que criou. Olha só, eu achei que foi o Papa mandando matar os protestantes. Eu achei que foi o Papa que mandou matar judeus e mandou matar bruxos e pessoas que nem eram bruxas, aliás, né? Morreram porque pareciam ser, né? Mas de repente a culpa de tudo é dos protestantes, entende? Tipo assim, a gente sabe, todo mundo sabe que a Igreja Católica esconde todos os seus erros. Mas de vez em quando aparece, como por exemplo aquele documento que autorizava violentar pessoas, violentar fiéis, crianças, né? Veja bem, você sabia que a culpa disso é do Sola Escritura? E não é mesmo, não é, nunca foi. Mas eles preferem ignorar os próprios erros e deixar essas pessoas que estão cegas ali no catolicismo falar mal dos protestantes. Então, olha, de repente o problema não é o Papa que decidiu ser Papa junto com outro Papa e assim criar um caos. Não, de repente o problema são os protestantes, entendeu? De repente o problema não é o iluminismo que lutou contra o catolicismo, né? Os ateus lutaram contra o catolicismo. O humanismo, iluminismo, esses movimentos surgiram contra os católicos da época. Por quê? Porque havia abuso de autoridade. Você, católico, provavelmente não sabe dessa história, né? Você precisa estudar mais a sua própria igreja para você não ser enganado, né? E aí o cara fala que o sola escritura é causador de divisões, né? Ele é o caos doutrinário surgiu pelo sola escritura. Surgiu quando a gente começou a olhar para a Bíblia e não para o Papa, né? Quando de repente o Deus se tornou ou voltou a ser o Deus verdadeiro e não a Igreja Católica, né? Foi quando vocês começaram a adorar a Deus e clamar em nome de Jesus e não em nome de Maria, foi aí que começou o problema. E realmente, nesse caso, glórias a Deus, nós somos o problema do movimento católico, porque nós preferimos a Bíblia mesmo, né? Ó, até cansei aqui. Mas essas terríveis consequências não são o único legado do Sola Escritura, segundo eles. Em Distorcida para a Destruição, Donald Johnson mostra como abandonar a igreja em favor da interpretação privada da Bíblia também permitiu alguns dos piores crimes e vícios do mundo moderno. Aí, deixa eu ver se eu posso mostrar aqui, né? É impressionante, né? Eu sei, é impressionante. Impressionante. O tanto, o tanto de problema. Eu não posso mostrar essas imagens aqui. Posso, né? Não dá. Não dá pra mostrar. Mas olha só. Nível. O nível cara de pau deles, né? Johnson mostra como abandonar a igreja em favor da interpretação privada da Bíblia. Veja bem, você que saiu do movimento católico, olha só como eles falam sobre nós. Você que sofreu nesse movimento, você que foi abusado lá dentro, você que foi rejeitado lá dentro, eles invertem a coisa, uma jogada estratégica. Não é à toa que alguns escritores falam que o movimento católico é o perfeito comunismo, é um comunismo religioso. Saiu de lá, você se tornou inimigo da igreja. Não é à toa, né, que os primeiros protestantes que chegaram aqui no Brasil foram mortos por eles, sabe? Eles não foram convertidos. Assim como bruxas e tantas outras pessoas, eles foram mortos. E não foram só mortos, eles foram tristemente, horrivelmente mortos. Veja, então quer dizer que agora a culpa é de Sola Escritura, o que permitiu alguns dos piores crimes e vícios do mundo moderno.
Será que eles estão culpando os pecados deles? Estão colocando os pecados deles em cima dos protestantes? Olha, nós matamos vocês por causa do Sola Escritura, né? E a culpa é de vocês que nós erramos. E, cara, impressionante isso, né? Alguém vir e falar. Uma pessoa séria que conhece história e trazer isso para vocês em um livro é uma baita de uma mentira. Tudo bem. Agora eu vou voltar no ponto que eu falei anteriormente. Tudo bem que o lá lá não, né? Isso aqui é geral. Tudo bem que há excessos graves, né? Que não demonstram sola escritura. Então, há interpretações da Bíblia que não refletem o sola escritura. Isso acontece no movimento carismático, acontece no movimento católico tradicional, né? A própria teologia da libertação, a teologia também tem no protestantismo, né? Mas a teologia da libertação é uma prova clara de que o sola escritura foi abandonado por todos os lados, né? Então, as doutrinas que são eu já disse no início, mas eu vou repetir. As doutrinas que são de interpretação particular, cada ser, cada pessoa, elas não representam só a escritura. E isso acontece no movimento católico, no movimento protestante, no movimento pentecostal, no carismático. Isso acontece até no espiritismo, né? Tem vídeo aqui onde eu reajo sobre o espiritismo também. Mas isso, de forma alguma, reflete o sola escritura. O que seria? Como é que seria uma igreja, né? Que fosse realmente guiada pelo Sola Escritura. Como? Seria uma igreja que levaria ao pé da letra o que a Bíblia diz. É claro, não com extremismo acerca daqueles objetos de culto que não existe mais, né? Como, por exemplo, existe igreja que até hoje tem uma arca da aliança lá dentro, né? Para que tem a arca da aliança? Nem Deus quis deixar aquilo dentro do povo de Israel, então por que você teria dentro da sua igreja, né? Há pessoas que os pastores vestem roupas de sacerdote para imitar o que está no Antigo Testamento. Mas isso não é o Sola Escritura. Não é o Sola Escritura, aliás, eu até engasguei. Isso é invencionismo religioso. Mesmo acontece no catolicismo e acontece aqui também. O problema é que no catolicismo as invenções deles ao longo da história, na verdade, mataram pessoas. Entendeu? Hoje enganam. É óbvio que o catolicismo não mata pessoas hoje, até onde a gente sabe. Não duvido nada que em alguns lugares escondidos isso aconteça, tá? Porque ainda é o movimento católico. Não duvido que eles matem em alguns lugares por causa de santos, por causa de Maria. Eu acredito que isso possa acontecer. Só que não, isso ninguém fica sabendo, óbvio, né? Mas é isso. Isso não é só a escritura. Agora, o autor ele vem aqui falar que ele era protestante também, né? Ó, aqui nesse parágrafo aqui, ele vai falar isso, ó. Convertido do protestantismo, Johnson percebeu que, ao nos tornarmos pequenos magistérios, cujas opiniões sobre as interpretações bíblicas são tão válidas como qualquer outra pessoa, não só leva uma fragmentação interminável, mas torna possível o uso das escrituras para justificar qualquer ideia ou ação. Mas isso aqui foi cometido pelo catolicismo e não pelo protestantismo. Foi pelo catolicismo que isso aconteceu. Em nome da doutrina da igreja, mataram milhões e milhões e milhões de pessoas. Não foi o protestantismo. Foi o contrário. Entende? Não se abusaram de crianças ao longo da história inteira usando o movimento protestante. Foi o catolicismo que fez isso. Foi eles, foram vocês, católicos, né? Que fizeram isso. Então veja como é que eles fazem, usam a mesma estratégia de esquerda, né? Culpe os seus inimigos dos seus pecados, nesse caso, né? Coloque seus pecados às costas dos seus inimigos, né? E eles falam que somos nós que fazemos isso. Agora, o Johnson que está falando que ele era protestante, né? Vamos ver se tem alguma coisa sobre ele aqui, saber de onde ele veio, né? Esse rapaz aqui, ó. Ver se tem uma coisa. Mostra a história dele, né? Acho que não. Autores aqui. Vamos ver aqui. Esse é o escritor. Fez isso aí. Vou mandar traduzir aqui.
cara que está escrevendo contra, ó, Donald Johnson é cineasta. O cara é cineasta, palestrante e apresentador de programa de rádio. Como fundador e presidente da Hunnell Planet Pictures e Don Johnson Media, projetos do Don incluem os documentários Unprotected, Convicções, não sei o que, Discordância, talvez, esse trem aí. Né? Cara, quem é o cara? Quem é você para falar sobre isso? A gente só sabe que você era protestante porque o cara tá falando ali. Porque assim, eu não tô achando nada falando sobre a sua origem, de onde você veio, que igreja você frequentava. Entende? Ó, pelo menos a gente tá olhando aqui, não tem nada, né? Ó, Donald Johnson. Talvez não seja a mesma pessoa, né? Pode ser isso. Aqui já é outra pessoa, né? Outra pessoa e não é o mesmo lá. Que lá tinha livros, né? Então, veja bem. Hoje no Brasil e no mundo, a gente tem esse problema de que alguém pode escrever a própria história para vender a sua história. Então, de repente, aparece um cara, sei lá, de qualquer lugar, fala que ele era um ex-protestante, ou tem um aqui no YouTube, fala que é ex-satanista, e aí ele começa a vender o seu produto, entendeu? Sem se preocupar com o que vai falar, sem se preocupar. O cara demonstra não entender nada da história, se ele entende, ele ignora, né? O importante dele é vender o produto dele, entende? Então, ó, 100 dados sobre o Johnson. Só tem os negocinhos dele aqui, mas assim, eu era protestante de onde, né? De onde você era? Que nem você fala, né, na internet. Mas ele vai falar aqui, ó, convertido do protestantismo, Johnson percebeu que ao nos tornarmos pequenos magistérios, cujas opiniões sobre as interpretações bíblicas são tão vitalícias como qualquer outra pessoa, não só leva a uma fragmentação interminável, mas torna possível o uso das escrituras para justificar qualquer ideia ou ação, como aconteceu na história do movimento católico, né? Tal como manipuladores de marionetes, os cristãos poderiam fazer as palavras da Bíblia dançarem sob o seu comando, mas isso não é só a escritura, entendeu? Não são reformados que fazem isso, são os religiosos que tem no mundo aí afora, que não tem como segurar todo mundo, né? A gente tá aqui tentando ajudar, mas não tem como parar todo mundo, a não ser que você queira matar todo mundo como vocês já fizeram, né? Talvez essa seja a melhor opção, né? Mas eu acho que não, porque vocês não conseguiram. Tentaram matar todo mundo, mas não deu muito certo, né? Então, não adianta chorar agora o fracasso de vocês, né? Tal como manipuladores de marionetes, cristãos poderiam fazer as palavras da Bíblia dançarem sob o seu comando, inventando endossos bíblicos para violência, ganância, racismo, aborto, depravação sexual e muito mais. Meu Deus. O cara falou isso aqui mesmo? Ele... O cara tem um teto que é totalmente de vidro, né? Quer dizer, o movimento católico, ao longo de toda a história e talvez até hoje, vocês veem aí relatos disso de vez em quando. O movimento católico, ele usa a própria tradição e alguns trechos da Bíblia, porque eles não gostam de usar a Bíblia, né? Para basear a sua violência, a sua ganância, o seu dinheirinho que vai para a igreja, não fica na sua igreja, ele vai lá, né? Ele vai lá para o rei de vocês, que é o Papa. O racismo, o aborto, como assim? Né? Entendi, isso aqui é parte dele, né? A depravação sexual, vocês têm certeza que você está escrevendo sobre isso contra o movimento protestante, defendendo o catolicismo? É alguém que não sabe da própria história. Ou ele vai tentar enganar todos vocês. Sabe o que eu acho interessante? Ele consegue enganar muitos de vocês. Porque muitos de vocês ignoram isso também. Sabe? Muitos de vocês vão acabar lá por ignorar um monte de aviso, um monte de texto. A gente ficou falando sobre isso um monte aqui. Vocês vão ignorar tudo. Uma hora ou outra vai estar se ajoelhando diante de uma imagem, sendo condenados por isso, porque o salário da idolatria é a morte. Quem morre idólatra, pessoal, não tem como defender quem morre na idolatria. Ah, mas foi fulano de tal, foi fulano, cara, eu sei, você devia ter pregado para essa pessoa.
Mas é meu parente, você devia ter pregado pra ela. É isso. Não pregou. A culpa não é minha. Entendeu? E assim, pô, parentes pessoas da minha família importantes que morreram sem Jesus também. Eu entendo isso. Entendo isso. Eu sinto a mesma dor, tá? Mas você não pode colocar isso nas costas de outra pessoa. Entende? Eles é que usam tudo que eles podem para levar as pessoas para esses problemas. Violência, ganância. Não vou falar sobre racismo, porque eu não tenho provas agora aqui. Essa outra palavra também não sei por que ele colocou. Depravação sexual. Impressionante o cara que é católico falar mal do protestantismo e usar essas palavras, né? E aí, um monte de gente protestante do catolicismo escolhendo ignorar um monte de coisas e se tornando idólatras como eles. Aí ele vai falar, ele vai completar, sem a autoridade de uma igreja para manter a linha. Né? É complicado, né? Porque a autoridade deles agora já tá esquisita, né? Então, e aí, será que o Papa virou protestante também? Aí, de repente, o próprio Papa agora é protestante, já que ele tá esquisito, né? Desse lado aí. Não, óbvio que ele não é protestante. Mas a questão é, ele fala o tempo todo deles culpando o protestantismo. É uma cara de pau enorme alguém fazer isso aqui. É até um desrespeito a todas as vítimas que o movimento católico fez no mundo ao longo da história. Eu fico imaginando Deus vendo um cara falar isso. Deus assistindo um cara escrever uma coisa dessa. Eu teria medo de fazer isso. Sabendo do peso da história, do peso das vítimas, o peso de todo o abuso, todas as pessoas que foram abusadas sexualmente dentro dessa igreja chamada catolicismo. Aí o cara vem me falar que são os protestantes que fazem isso. Isso é impressionante. É revoltante ler uma coisa dessa. E há muito afastado o consenso prático. O protestantismo tem sido incapaz de resistir à onda de erros modernos. Pelo amor de Deus. Olha o que o Papa de vocês está fazendo. E acho que não tem ninguém tão católico como o Papa, né? Acho que ele é o máximo de catolicismo, é o Papa, né? Na verdade, como mostra Johnson, aqui o cara que escreveu, na verdade, como mostra Johnson, em muitos casos o protestantismo endossou e expandiu esses erros. Leia Distorcida para a Destruição para saber como podemos combater os abusos na interpretação das Sagradas Escrituras. Como? Adotando só a Escritura. Como é que eu vou combater os abusos do uso da Bíblia, né? Que é o caso aqui. Indo para o catolicismo? Óbvio que não. Porque lá eles não gostam de interpretar a Bíblia. A interpretação da Bíblia já vem fabricada. Né? O comunista que decide o que vai ser. Né? O líder, né? O grande irmão é que decide o que vai acontecer. Então não se resolve isso indo para o catolicismo. Se resolve isso indo para a Bíblia. Pregue a palavra. A tempo, a fora de tempo, como Paulo falou, né? Timóteo, permaneça no que você aprendeu na palavra, que te ensinaram na Bíblia. E se não tem isso no protestantismo que você frequenta, e não tem isso no catolicismo, você precisa achar um lugar que leia a Bíblia. Né? Não adianta nada vocês irem para o movimento católico por causa disso. Agora, para finalizar, eu tenho um livro sobre leitura da Bíblia, texto e contexto, sobre interpretação das Escrituras. Olha aí a oportunidade, né? Tá aí meu livro, né? Quem leu o livro Texto e Contexto e que saiu matando pessoas que discordam com ele? Fala para mim. Quem foi que leu o Texto e Contexto e matou pessoas que parecem ser bruxas? Qual foi o leitor de Texto e Contexto que abusou sexualmente de uma criança? Não. Aparentemente, quem prefere fazer essas coisas são os que odeiam o texto da Bíblia. E fica aí meu recado a todos vocês. O link do livro está na descrição. Esse aqui vocês vão achar nessa editora aqui, ó. Edições Cristo e Livros. Fiquem todos com Deus e tchau.